Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui, você está no For You See Podcast. Nós estamos numa série bem legal conversando sobre escunas artesanais de madeira, principalmente daquelas construídas lá em Cajaíba, dessas escunas mais comuns que você vê por aí, fazendo passeios. E nós moramos durante 2 anos num barco assim, e nós o adaptamos e trabalhamos tudo para ele virar nossa casinha, e foi um tempo muito legal ali, muito. Até hoje eu tenho saudades, uma saudade boa, não uma saudade do tipo, aquele tempo foi o melhor do mundo, não. Nós entendemos que os nossos melhores dias ainda estão por vir, mas olha que a gente viveu muita coisa boa ali naquela escuna, tá certo? E nós estamos nos últimos 2 episódios conversando sobre as manutenções de uma escuna. Você tá querendo conhecer, aprender e saber que tipo de como é que funciona esse barco, que tipo de manutenção ele precisa ter, né? A gente conversou no primeiro sobre a manutenção do casco, depois a gente conversou sobre as manutenções do motor, e hoje vamos conversar sobre as manutenções de tudo que não for nem motor nem casco, tá bom? Antes, quero lembrar, participe lá do nosso grupo, clique aí no link e aí você vai lá no nosso grupo e aí lá a gente pode conversar mais, a gente pode evoluir mais essa conversa aqui, tá bom? Você pode colocar suas dúvidas, é um ambiente bem legal, é um grupo gratuito, mas é um grupo fechado, só para quem tiver interesse nessas coisas, tá bom? Beleza, vamos lá. Gerson, mas peraí, manutenção não é nem casco nem motor, o que sobra? Sobra a parte de dentro praticamente do barco, né? Mas aí eu vou colocar os estais, né? O hélice a gente falou um pouco no episódio anterior. As bombas, tem várias bombas. Tem bomba de porão, tem a bomba que faz o resfriamento do motor do barco. Tem toda a parte hidráulica, né? Dentro do barco você deve ter em algum lugar uma caixa d'água, vai ter torneiras no banheiro, torneiras na pia, né? No chuveiro, né? Então tem toda a parte hidráulica que a gente precisa cuidar, tá certo? Eu vou falar algumas delas que são coisas importantes, assim. Uma delas são os estais. Quero conversar que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro que numa escuna, os estais são muito grossos, assim. São os estais, assim, cabulosos de grossos, né? São cabos de aço 316. Eles demoram para enferrujar e a vida útil deles acabar, mas uma hora isso acontece, né? Nós, graças a Deus, não chegamos nesse estágio, mas eu já estava de olho, olhava aquele negócio lá. Uma vez a gente recebeu uma visita no nosso barco, que era um casal que morava num veleiro, um pequeno veleiro, é o veleiro Kaizen. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar o trabalho deles lá. É um casal muito legal, muito gentil, e um dia eles ancoraram ao lado da gente, a gente falou, vem aqui, vamos tomar um lanche aqui com a gente. Aí eu lembro que quando o rapaz subiu no nosso barco, a primeira coisa que ele olhou foi o stay, né? O cabo de aço que segura, desculpa, não expliquei, né? É o cabo de aço que segura o mastro, tá bom? Aliás, não é um só. Na escuna são 2 de um lado, 2 de outro, pelo menos. Tem ainda na frente, tem ainda para trás, né? Mas vamos considerar, grosso modo, pelo menos 4 estais por mastro, né? Há outros estais, viu? Há outros, mas pelo menos esse. E ele olhou e falou assim, uau, olha o tamanho desse style. Quer dizer, ele tá falando, olha a espessura, como é grosso o style da escuna em relação ao barco deles. Eles tinham como parâmetro o barco deles, né? E esse material não é barato. Ele dura bastante tempo, mas na hora que você for ter que trocar, vai ter que trocar tudo de uma vez praticamente. E olha, é pesado o negócio, tá certo? Então essa é a gente deve tentar preservar o nosso style o máximo que puder, né? Cuidar quando a gente começar a ver pontos de oxidação, cuidar, ver se dá para limpar, ver se dá para recuperar e não deixar o style embora à toa, tá bom? Porque na hora que ele enferruja, já era, assim, já passou do tempo da gente trocar. Então, essa é uma manutenção que a gente tem que ter atento, mas não é todo ano, tá certo? A gente não chegou a trocar, então não sei dizer assim, mas
pelo menos a cada 5 anos, tem que considerar que tem que ter os styles bons, assim, né? A gente que fala que meu style durou até mais do que isso, né? Tudo bem, beleza. Então, style é uma coisa que a gente tem que ter. Aí eu falei das bombas de porão, certo? Uau! O barco é de madeira, certo? Certo. No nosso caso, a gente estava em constante reforma. Então, era todo dia serrando, todo dia lixando, todo dia construindo alguma coisa assim, né? Então, tinha muita sobra e resto de madeira, né? E como se fosse uma marcenaria. Você vai na marcenaria no final do dia, você vê que tem bastante pó, bastante sobras, pedacinhos, toquinhos, isso aqui. A coisa não era nada difícil cair uma farpinha dessas de madeira lá no fundo do barco, que era onde estava a casa de máquinas, né? Às vezes o vento levou alguma coisa. E aí lá a gente tinha o que? A bomba de porão. E aí, às vezes chovia, escorria um pouco de água, ou por alguma goteira que a gente tinha, escorria um pouco de água, né? E aí eu ia ligar a bomba de porão, ou ela ligava automática, né? Quando a água chegava num determinado nível, ela ligava automática, colocava tudo para fora, ou eu já percebia que tinha uma aguinha lá, eu já queria pôr ela, tirar a água dali. Beleza. Aí a bomba funciona e a gente... Vou ser bem franco com você, tá? A gente era muito inexperiente. E a gente, quando falava em bomba de porão, eu digitava na internet, aparecia aquelas bombas que são meio laranja em cima e branca. Elas são duas partes, né? Branca e laranja. Que são as bombas tradicionais, bombas de porão. E a gente comprava dessas bombinhas. Só que a gente queimou muita bombinha. Eu falei, poxa, não é normal. Essas bombinhas não são baratas, né? A gente queimava várias bombinhas, né? Claro, depois eu soube porque a gente queimava. E hoje eu acho que eu não passaria por isso daquela forma, né? Mas é o seguinte, uma coisa que queimava facilmente as nossas bombas, ela estava trabalhando e ela sugava uma farpa de madeira que travava as pazinhas dela. Eu não sei se quebrava a pazinha, deslocava, mas quando ela sugava um pedacinho de madeira, pode ter certeza que já dava uma estragada na bomba de porão, não funcionava direito e tinha que trocar. Então eu tive muita dificuldade, a gente perdeu muitas bombas de porão com isso. Hoje eu sei que se eu fizesse sempre um cuidado de limpeza ali, talvez não queimasse. Ou se eu fizesse um filtro na bomba de porão, talvez não queimasse. E também poderia usar outro tipo de bomba, né? Essas bombas eram ligadas na bateria, eram bombas 12 volts. Eu achava que só tinha essas opções. Hoje eu sei que não há só essas opções, há outras bombas muito mais fortes, muito mais poderosas, capazes de puxar com farpa, com toco de madeira e tudo, e não iam perceber nada, sabe? Não toras de madeira, não é isso, mas pequenas sobrinhas de madeira não ia estragar a bomba, né? Mas são motor-bombas, são bombas que tem um motor à parte, e normalmente são motores a gasolina ou a diesel, né? E são bombas muito mais fortes, muito mais poderosas. Não são ligadas no 12 volts da bateria. Eu acho que eu iria mais por esse lado, sabe? Hoje, pegando toda essa experiência. Mas bomba de porão é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. E tem que ter várias bombas de porão. No nosso caso, a Marinha exigia pelo menos 3 bombas. Eu acho que eram 2 bombas elétricas e pelo menos uma bomba manual. Ou eram 3 ou 2 bombas... 2 bombas elétricas e uma manual. Pelo menos. Na hora que você tá... A gente teve uma vez que o calafeto falhou. Abriu um mini buraquinho de um dedo. Nesse dia, eu queria ter uma bomba bem poderosa ali, sabe? Ai. E as bombas também são usadas quando a gente está navegando. Veja, tem uma bomba só para o motor, para puxar água para resfriar o motor. Tem as bombas só para o casco, quando entra água lá no fundo do casco. E tem um momento que ninguém tinha me contado, que a gente descobriu, e eu não gostei nada disso, que funciona desse jeito. Mas é que funciona assim, né? Foi concebido para ser assim. E entra água pelo hélice do motor. Claro, quando o barco está parado, existe uma trava lá, um negócio que se chama gacheta, né? Você trava, fecha, aquilo lá, não entra água. Mas na hora de navegar e o hélice girar, aquela trava, aquela gacheta tem que estar frouxa.
justamente para entrar um pouco de água. Não é um negócio desesperador. Entra um pouco de água e justamente essa água lubrifica o eixo ali, dá uma esfriada no eixo ali, né? Então é normal, na hora que tá navegando, tá entrando água no barco. E aí você precisa ter uma bomba constantemente pondo essa água para fora, né? Então a gente precisa ter as nossas bombas com todo cuidado. Todo dia a gente tem que olhar: a bomba tá funcionando, tá tudo ok, tem bateria para ela. Se é bomba a gasolina, tá com um recipiente com gasolina, tem em reserva, tá tudo certo. Testa a bomba, tá beleza? Porque bomba de água num barco é algo fundamental. A gente chegou a ter, eu acho que umas 3 bombas de porão, fora a bomba do motor e a bomba que resfria o motor, né? E mais umas 2 ou 3 bombas manuais. Acho que a gente sempre teve pelo menos 2 bombas manuais, assim, sabe? Por segurança. E a gente usou muito essas bombas manuais quando a bateria não... Às vezes a gente passa muito tempo, uma semana com céu nublado, chovendo. As baterias não estão, assim, no melhor dos dias dela, né? E eu tinha insegurança, eu falei: não, quer saber, eu vou ter essas bombas de manuais, que qualquer coisa a gente vai. E as bombas manuais são legais também, são legais, elas tiram uma quantidade boa de água e tal. Tá bom? Então, assim, tem a hidráulica. Eu não falei, poxa, eu fico pensando em fazer esses episódios cada vez menores, né, para não ficar muito grandes, mas olha, é difícil, tem tanto assunto, né? Tanto assunto. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, que a gente tem que ter muita atenção na manutenção, e é uma manutenção preventiva. Lembra que o barco tem vários buracos? A escuna tem vários buracos. Eu não gostei disso, mas enfim, tem vários buracos. Um buraco do hélice. Beleza, entra água por ali? Entra água. E é de propósito, e é de propósito. E a gente tem que tirar essa água depois. Tá. Tem um outro buraco que é daquele que puxa água para o motor, a água salgada que vai resfriar o motor. É mais um buraco no casco. E como são esses buracos dessas que puxa a água do barco, né? Normalmente tem uma válvula ali, tem uma interface na madeira que tem uma válvula, e da válvula sai uma mangueira, né? E olhava aquela válvula, eu não tinha muita confiança naquilo ali. Eu falei: mas se quebrar isso aqui, eu vou ficar com um buraco aqui jorrando água com toda a força para dentro do barco. Eu nunca gostei desses buracos no casco. E buracos abaixo da linha d'água, justamente para puxar água de lá. Há outras saídas, mas esse não é o tema do vídeo aqui. Mas o fato é que a gente tinha buracos com válvulas, a gente podia fechar essa válvula, tinha uma mangueira. Agora, a válvula pode quebrar. A mangueira pode escapar, pode ficar velha. Existe um anel que pode ser plástico ou de inox, que na hora que você coloca a mangueira na válvula, ele trava, aperta a mangueira na válvula, bem apertadinho. Às vezes esse anel, eu esqueci o nome desse anel, tem um nome, que você vai apertando com a chave de fenda assim, ou com a chave de boca, e ele vai cada vez apertando mais e fazendo mais pressão na mangueira sobre a válvula ali. A gente procura comprar de inox, mas era difícil achar essas peças de inox 316. Significa que era um inox que enferrujava mais fácil, né? Então, às vezes, ela estragava, né? Então, a gente já teve alguns casos de barcos que o dono não estava, desceu, foi e estragou essa mangueira, o acesso de água, começou a entrar água constante no barco, a bomba de porão funcionava, na hora que acabava a bateria e não tinha mais como pôr a água para fora e o barco foi profundo. Aí depois foi avaliar, mergulhadores, aí o pessoal acabou tirando o barco do fundo e tal, que foi descobrir o que era um probleminha na válvula desses tais buracos do casco, né? Então, tem esse buraco do motor, né? Mas tem buracos para outras coisas, né? Tem buracos para toda a estrutura hidráulica do banheiro, né? O banheiro puxa água salgada, é mais um buraco no casco, com válvula, com mangueira. E depois a água do banheiro, ela pode ser tratada e depois você vai jogar de volta para fora do barco, tem outro furo no barco. Então, assim, é comum nos barcos terem 3, 4 acessos assim para o mar,
por meio do casco. E esses acessos precisam ser muito bem cuidados. Sempre tem que estar de olho, ver se está firme, ver se a válvula está fechando, ver se está tudo bonitinho. Já coloca as coisas de reserva ali para se estourar, já tá ali na mão. Tem gente que coloca esses anéis de pressão que apertam, né? 2, 3 já ali na mesma mangueira. Um tá usando e já tem 2 esperando, sabe? Todas as peças, materiais, chave de fenda, tudo já estão ali perto da válvula. Não é que você viu que estourou, precisa de uma manutenção, você vai lá buscar sua caixa de ferramenta. Não, a ferramenta que serve exatamente ali já está ali do lado, esperando a emergência acontecer, de tão sério que é isso, tá bom? Não é uma coisa financeiramente muito cara a manutenção dessas partes. O stay é caro sim, tá? Mas tirando o stay, as bombas de porão, a parte hidráulica, mas é algo que exige muita atenção nossa. Tá? A gente tem que estar sempre vendo a saúde, deixando as mangueiras. Às vezes a mangueira resseca, no lugar que ela ressecou, a mangueira trinca e vaza por ali, sabe? Então, assim, a saúde, todo o acesso do casco, todos os acessos que o casco tiver, seja para cuspir água, seja para puxar água, não importa, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, tá bom? Bom, acho que é isso. No próximo vídeo, mais coisas legais. A gente vai conversar sobre os estaleiros. Esse você não pode perder. Porque estaleiro de escuna é um negócio que é super importante a gente saber como é que funciona, como é que eles cobram, como que se dá, como que a gente usa, como é que faz. Porque não é banal, assim. Não é um negócio igual a qualquer outro estaleiro, tá bom? Então a gente precisa saber e eu vou dividir isso com você. Se você está interessado em saber como funciona esse universo das escunas, então você não pode perder o próximo episódio, tá bom? Vai ser bem legal. Antes de você ir embora, não esquece, participe lá do nosso grupo, o link tá aí na descrição, tá bom? Espero você no próximo episódio. É isso aí.